Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Capítulo 9. A fé que se apossa. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Fé, um certificado de propriedade. Ora, a fé é a prova, evidência, das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Em Jeremias, o título de propriedade é repetidamente mencionado como uma evidência. Um título de propriedade ou escritura prova que algo lhe pertence. Assim, a fé é um título de propriedade de algo que ainda não pode ser visto. Quando você recebe a escritura de compra de uma propriedade que nem viu, você já é dono do local, mesmo sem vê-lo. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23, parte B. Moffat faz a seguinte tradução de Hebreus 11:1. Fé significa que estamos convencidos de que temos aquilo que não vemos. Em Marcos 11:24, Cristo nos ordena a proceder da seguinte forma em relação ao que pedimos a Ele em oração. Crede que o recebereis e tê-lo-eis. Fé para a cura física, a mesma fé para o perdão dos pecados, significa crer com base na palavra de Deus que fomos perdoados antes de sentirmos-nos assim. Nada mais é expressão de fé, pois esta é a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1, parte B. Logo que a bênção que recebemos pela fé se manifesta, a fé para o recebimento de tal bênção chega ao fim. Se você é o beneficiário do testamento de um homem rico, você se torna rico no momento em que ele morre, apesar de ainda não ter recebido a herança. De modo semelhante, tudo o que nos foi prometido no testamento do Senhor já é nosso em virtude da morte de Jesus. Fé significa simplesmente usar aquilo que nos pertence. Assim como cremos no perdão, cremos que recebemos a cura no momento em que oramos, antes de vê-la ou senti-la. Essa é a confiança na qual somos exortados em Hebreus 10:35, a não abandonar, pois tem grande e avultado galardão. Pedro diz que a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. 1 Pedro 1:7. Crer que nossa oração foi atendida no momento em que oramos e que, portanto, já temos aquilo que pedimos é a confiança mencionada em 1 João 5:15, parte A. Sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. A figueira que Jesus amaldiçoou não secou a partir das folhas que podiam ser vistas, mas desde a raiz. A morte da árvore não podia ser imediatamente detectada olhando-se somente para suas folhas. A proclamação de nossa independência. Nossa independência foi proclamada no Calvário. Somos então livres de tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus. Simplesmente temos de crer no que o Senhor fez por nós e agir de acordo com isso, apossando-nos da nossa liberdade comprada com sangue, como os escravos do sul dos Estados Unidos fizeram depois da proclamação da emancipação de Abraham Lincoln. Suponha que os escravos tivessem olhado para os seus próprios sentimentos e dito: não sentimos algo de diferente, não vemos mudança alguma, tudo à nossa volta continua como antes. Seria isso uma expressão de fé? Eles demonstraram fé quando começaram a agir de acordo com a liberdade que lhes foi oferecida. Da mesma forma, quando cremos e agimos de acordo com a palavra de Deus, tudo que nos pertence por meio de Jesus Cristo fica à nossa disposição. Aceitar qualquer sintoma que diz o contrário do que a palavra nos ensina é anulá-la, pois sabemos que nos ouve em tudo que pedimos no que diz respeito às promessas de Deus. Ter fé é crer no que o Senhor diz, com face das evidências contrárias detectadas pelos nossos sentidos. Temos de ficar firmes e resistir às razões para a dúvida, tudo aquilo que é contrário à palavra. Ter fé significa abandonar a esfera dos sentidos. Se um amigo depositasse $100.000 em sua conta bancária e lhe trouxesse um talão de cheques, você não olharia nos seus próprios bolsos para ver quanto teria em termos monetários. Olharia o saldo da conta.
A Bíblia é o extrato bancário do cristão. Tudo o que você precisa já é seu, pois Deus o depositou em Cristo. Negligenciar essa dádiva não é uma atitude apropriada que se deva ter para com o Pai Celestial. O correto é buscar o cumprimento de suas promessas. Você precisa receber Cristo antes de experimentar qualquer um dos resultados maravilhosos de tê-lo como Salvador. Primeiro Cristo, depois os resultados. Recebemos cura, vida, novas forças e todas as outras bênçãos prometidas da mesma maneira que recebemos a Cristo e obtemos o perdão. Uma vez que o perdão é invisível, como nós o recebemos? A resposta é: por meio da fé na palavra de Deus. Por que não a receberemos a cura divina da mesma maneira? Qualquer bênção obtida pela fé precisa ser recebida antes que a vejamos, antes de manifestar-se. De outra forma, não seria recebida pela fé, a qual é a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1, parte B. Os 10 leprosos já tinham recebido a cura quando se puseram a caminho do templo para se apresentarem diante do sacerdote. A cura se manifestou quando agiram pela fé. O anúncio de Deus, "Eu sou o Senhor que te sara", deve ser recebido como a voz divina e um fato presente. Os 6 sentidos. Assim como o perfume não existe para o sentido da audição, em princípio, o que tomamos pela fé, de acordo com Marcos 11:24, não existe para os 5 órgãos do sentido. Você não duvida da existência daquilo que vê, só porque não pode sentir o cheiro, ou sabor, ou ouvir. Então, por que duvidar da existência daquilo que recebemos pela fé, ou seja, o 6º sentido, só porque ainda não podemos vê-lo ou senti-lo? Os 5 sentidos naturais pertencem ao homem natural, o qual, segundo o apóstolo Paulo, não compreende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:14, parte A. Somente por meio do nosso 6º sentido podemos enxergar e apossarmos-nos das bênçãos oferecidas por Deus, mesmo antes de estas se manifestarem totalmente diante dos nossos olhos. Consultar os 5 sentidos para ter uma prova de que a oração foi respondida é tão ridículo quanto tentar enxergar com o ouvido ou ouvir com as mãos. Todos os nossos 6 sentidos funcionam independentes uns dos outros. Você enxerga aquilo que não pode ouvir, ouve o que não pode ver, e etc. Da mesma forma, adquire pela fé aquilo que a princípio não pode ser detectado pelos sentidos naturais. É importante reconhecermos que os fatos contrários percebidos por nós não são a razão para duvidar, porque as evidências sobre as quais a fé se fundamenta continuam sendo perfeitas. Só demonstramos fé quando cremos mesmo em face das evidências contrárias captadas por nossos órgãos dos sentidos. Abraão recebeu a palavra de Deus e creu nela, mesmo diante da evidência da impossibilidade que a natureza lhe impunha. Você deve ter o perfume antes de sentir o aroma. Você já tem o alimento antes de sentir o sabor. Você deve ter a cura antes de poder senti-la. A fé recebe o perdão e a cura e leva-nos a louvar a Deus, ainda que os nossos 5 sentidos nos digam que não há razão para bendizer o Eterno. Jesus disse: "Pai, graças te dou por me haveres ouvido." João 11:41, parte B, quando a ressurreição de Lázaro ainda não era visível. De modo semelhante, é antes de vermos ou sentirmos qualquer mudança que devemos crer que nossa oração pela cura foi atendida. Devemos dizer como Jesus: "Pai, agradeço a ti porque me ouviste." Os anjos já estavam presentes em Dotã, antes de serem vistos pelo servo de Eliseu, 2 Reis 6. A habilidade que Deus deu ao rapaz de enxergar os anjos não os criou. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Deus opera enquanto mantemos o hábito mental da fé, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, 2 Coríntios 4:18, parte A, em Deus, em suas promessas, em sua fidelidade, em sua justiça e etc. A fé tem a ver somente com o que não se vê e não se sente. Assim que aquilo do qual nos apossamos pela fé torna-se evidentes aos sentidos, a fé cessa.
Atitude mental correta. Quem permite que a sua mente seja governada pelos sentidos não pode ter vitória na fé. A mente governada pelos sentidos vive na esfera da incerteza. Se a palavra de Deus não assumir o controle da sua mente, esta sempre será governada pelos sentimentos ou por aquilo que você vê ou ouve, não por Deus. A mente e os pensamentos daqueles que buscam a cura devem ser renovados com vistas a ficarem em harmonia com a mente de Deus, revelada a nós na Bíblia e destacada em nossa literatura sobre cura divina. A fé nas bênçãos prometidas por Deus é o resultado do conhecimento e da aplicação da palavra. A atitude mental correta ou a renovação da mente, Romanos 12:2, torna a fé possível para todos. Deus sempre cura quando recebe a cooperação adequada de nossa parte. Ter antes de ver. Coloquei uma certa quantia no bolso do casaco da minha esposa e depois lhe contei, perguntando se ela acreditava nisso. Ela me respondeu: "É claro que acredito, obrigado." Ela de fato tinha o dinheiro antes de vê-lo. Por que devemos acreditar na palavra de outras pessoas e exigir provas visíveis para acreditarmos na palavra de Deus? Continue crendo que Deus lhe deu o que você pediu em oração, agradecendo e louvando pelo que Ele já lhe deu, e seu pedido sempre se realizará. Essa atitude move a mão de Deus. Muitas pessoas estão esperando do Senhor a cura, quando na verdade Ele está esperando que elas se apossem daquilo que Ele lhes está oferecendo. Como seu amigo se sentiria se você lhe pedisse algo e, quando ele estendesse a mão para dar-lhe, você o deixasse esperando? Deixe-me explicar isso de outro modo. Uma vez que Jesus ordena que creiamos que recebemos aquilo que pedimos no momento em que oramos, fica claro que a resposta ao nosso pedido já existe em duas formas. Primeiro, invisível, depois visível. Primeiro, crede que o recebereis, forma invisível, e tê-lo-eis, forma visível. Marcos 11:24, parte B. Primeiro, nós recebemos aquilo que pedimos na esfera da fé, e depois na esfera dos sentidos. Por conseguinte, em Marcos 11:24, Jesus ordena que, ao orarmos, creiamos que já recebemos, em sua forma invisível, aquilo que pedimos, antes que Ele o torne visível. Os anjos em Dotã já estavam presentes e eram reais em sua forma invisível quando foram vistos pelo servo de Eliseu. Os 10 leprosos já tinham a cura na forma invisível quando estavam a caminho do templo. Quando Jesus disse: "Pai, graças te dou por me haveres ouvido", João 11:41, parte B, a ressurreição de Lázaro já estava completa na esfera da fé, antes de tornar-se visível alguns momentos mais tarde em sua forma material ou física. Do mesmo modo, temos de crer que já temos a cura em sua forma invisível, antes que Deus a manifeste visível ou materialmente. O fato de que a fé é a prova ou certificado de propriedade de coisas não vistas confirma que já possuímos as coisas que pedimos em oração, antes que o Senhor possa mudá-las para a forma visível ou manifesta. Todo o capítulo 11 de Hebreus registra as ações dos santos de Deus na esfera da fé, antes que os resultados tomassem forma visível. Todos os atos de fé estão na esfera que ainda não pode ser vista. Crer que recebemos algo no momento em que oramos é a confiança que deve ficar firme e inabalável até que Deus mude as bênçãos que já são nossas, da forma invisível para a visível. Andar por fé é fazê-lo pelo tipo de visão que se concentra naquilo que é eterno. Deus, suas promessas e sua fidelidade são as razões sólidas para a fé. Foi por ter crido antes de ver que Pedro obteve o gozo inefável e glorioso. Nada que ele vira anteriormente lhe dera tanta alegria quanto a experiência de crer antes de ver. O sacrifício de louvor e de ações de graças, continuamente, é feito na esfera da fé, ou antes que as bênçãos tenham sido mudadas para a forma visível. Jonas chamou seus sintomas de vaidades vãs e elevou sua voz em ações de graça, enquanto ainda estava no ventre do peixe.
Os israelitas cantavam louvores a caminho da batalha.